Bom dia, irmãos, graça e paz. Mais um domingo de escola dominical. Bom que deu aí um tempinho para você entrar. Que bom que você chegou. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela sua presença, nossos visitantes, nossos irmãos e amigos. E hoje estamos aqui em um domingo muito especial, Dia dos Pais. Todos os dias tem que ter Dia dos Pais na nossa casa. Todos os dias precisamos levar o Senhor Jesus para a nossa casa. Falaremos sobre isso na nossa meditação inicial. Mas antes, a EBD, eu e a Miliane, preparamos uma homenagem para todos os pais. Não tivemos o nosso culto do Dia dos Pais esse ano, então vamos matar a saudade com o que nós apresentamos no ano passado. Você aí participou desse culto, tenho certeza, e aqueles que não puderam participar, vamos matar saudades. Assista ao vídeo que foi feito com muito carinho para você, pai. Você me ensinou a amar a Deus. Pai, você me ensinou a amar o que Ele ama. E a não ter nenhuma outra ambição na vida. A não ser a vocação que Ele nos entregou. Sermos servos, sermos santos, sermos simples, sempre verazes, sermos mansos, perdoadores. Sermos livres, sempre valentes, puro coração, puro coração. Você me ensinou a amar a Deus, meu Pai. Você me ensinou a amar o que Ele ama. E a não ter nenhuma outra ambição na vida. Cumprir a vocação que Ele nos entregou. E sermos servos, e sermos santos, e sermos Receber essa homenagem. Que lindo, que saudade, né? Mas em breve estaremos juntos, irmãos. Parabéns a todos os nossos pais. E nesse início de EBD, nós gostaríamos de compartilhar uma experiência que falou muito ao meu coração essa semana, que é o exemplo de Jairo. Então, eu abro a sua Bíblia e você que é pai, você que futuramente vai ser pai, abençoe a sua família nesse momento, ouvindo essa mensagem e levando aí como uma experiência desse pai tão sábio, que fez uma escolha tão certa que você possa levar para a sua vida, para a sua família. Então, eu te convido para abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, versículo 40. Lucas 8, versículo 40. Diz assim:
E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe ou chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Verso 49. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe ou do chefe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, Tiago, João e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam, pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. Irmãos, que lição linda que Jairo nos dá. A Bíblia nos dá exemplos lindíssimos de vários pais. Mas hoje nós vamos ficar com Jairo, nessa história de fé, nessa história de luta pela sua família. Jairo passou por todos os obstáculos e levou Jesus para casa. E é isso que eu quero que você medite nessa manhã, pai. Você tem levado Jesus para a sua casa? Jairo era um pai, irmãos, conscientes da importância da família. Jairo, ele era chefe da sinagoga. Era um cargo importante na época. Como tal, ele era responsável pela administração da sinagoga, presidia o conselho dos anciãos, ele era responsável por todo o bom funcionamento da sinagoga. Mas, nesse momento, nós não encontramos Jairo com as suas atividades burocráticas, envolto ao seu cargo, não. Nesse momento, a sua família era a prioridade. Ele poderia ter todos os seus compromissos, todos os seus afazeres, mas a família em primeiro lugar. Sua filha, sua única filha, mais ou menos com 12 anos, naquele momento, era a sua prioridade. Jairo tinha a sua família como prioridade. Irmãos, nós vivemos em um tempo em que muitos pais hoje não estão cientes dos males sociais, espirituais e emocionais dos seus filhos, da sua esposa, que estão dentro da sua casa. Estão tão ofuscados. Os pais muitas vezes estão tão envolvidos com seus afazeres ou no seu momento de lazer, não querem a responsabilidade, que perderam a consciência da família. Mas eu achei um versículo, fazendo as minhas leituras, tão lindo, tão simples, mas tão lindo, do sábio Salomão em Cantares. Cantares, capítulo 1, versículo 6. Preste atenção, conselho de Salomão. Me puseram por guarda de vinhas. A vinha, porém, que me pertence, que eu deveria cuidar, não aguardei. Cantares 1, 6. Irmãos, cuide da sua vinha. Seja um líder espiritual da sua casa, da sua vinha. Não perca essa consciência. Ouça o conselho de Salomão. Não cuide de outras vinhas. Cuide da sua casa. Leve Jesus para a sua casa. Esteja atento às necessidades do seu lar, dos seus filhos, do seu lar. Jairo era um pai que ele soube a quem recorrer em tempos de crise. Era um tempo de crise. Era doença, a morte rondava a vida da sua filha. Ele tinha uma posição social estável. Ele poderia confiar no seu poder aquisitivo, nas suas influências, mas não. Jairo sabia a quem recorrer em tempos de crises. Primeiro, Jairo foi a fonte certa. Jairo sabia que Jesus estava no meio daquela multidão e Jairo foi a Jesus Cristo. Segundo,
Jairo soube ir de maneira correta. Ele chegou, no verso 41 diz que prostrando-se aos pés de Jesus, quebrantamento. O Senhor quer da sua vida, Pai, uma vida de quebrantamento, de confissão de pecados. Que chegue, que ore, que se ajoelhe, que se quebrante, que peça pela sua família. Que Jesus está esperando para atender a sua oração. Então, Jairo foi de maneira correta. Jairo soube pedir de maneira correta. Ainda no versículo 41 diz que lhe suplicou. Algumas versões bíblicas diz lhe rogou. Pediu para que Jesus fosse à sua casa e operasse aquele milagre. Ele poderia recorrer a tantos outros locais, a outras pessoas, mas ele sabia que era Jesus a fonte de vida. Ele não hesitou em chamar por Jesus. Jairo foi um pai que levou Jesus para casa. Você tem levado Jesus para a sua casa, pai? Jairo não levou morte. A morte rondava a sua casa, mas Jairo levou vida e levou vida em abundância. Essa é a primeira lição. Leve Jesus para casa. Leve vida e vida em abundância para a sua casa. Agora, amados irmãos, levar Jesus para casa exige de nós alguns desafios. Exigiu para Jairo muitos desafios e exige também para a sua vida. Enquanto nós vamos ver aqui rapidamente os desafios que Jairo enfrentou para levar Jesus até a sua casa, pense nos seus desafios que você tem que enfrentar. O que tem te distanciado dessa comunhão com o Senhor Jesus? O que tem afetado a sua casa, o seu lar? Porque o Senhor Jesus, ele quer nessa manhã operar um milagre na sua vida, na sua casa. E Jairo enfrentou alguns desafios, sim, irmãos. O primeiro desafio que ele enfrentou, como nós lemos, foi a multidão. Jesus estava envolto a uma grande multidão. Depois você lê todo o capítulo, né? Em meio àquela multidão, Jesus operou outro milagre também. Então, todos queriam a sua atenção. Então, o trajeto para que Jairo fosse com Jesus até a sua casa, ele passou por vários obstáculos, mas ele venceu. Ele lutou e ele chegou perto do mestre. E ele conversou com o mestre, pediu para que ele fosse até a sua casa. Mas o segundo obstáculo que Jairo enfrentou, esse doeu muito. E isso acontece muito na minha vida e na sua vida também. Jairo teve maus conselhos. Vieram vozes até os ouvidos de Jairo, né? Palavras duras, palavras de desânimo, que muitas vezes as pessoas lançam e o inimigo também lança sobre nossas vidas. E quando Jairo estava ali conversando com Jesus, o versículo 49 diz o quê? Diz que uma pessoa da sua casa, da própria casa de Jairo, chegou até ele e disse assim: Jairo, olha só, não incomodes mais o mestre. Acabou. A sua filha está morta. Não tem mais jeito. Para que você está incomodando o mestre? Aí, irmãos, pensa como aquele homem estava naquele momento, o seu emocional abalado, mas com palavras tão duras de desânimo, mas o olhar de Jairo, mas a fé de Jairo estava no Senhor Jesus. E nós precisamos, irmãos, você, pai, precisa ser um homem de fé e precisa também ter discernimento do Espírito Santo para as vozes que você tem ouvido, para o que tem entrado dentro da sua mente, dentro do seu coração. E naquele momento, em meio àquelas palavras tão duras, ele não perdeu o foco, ele olhou para o Senhor Jesus e ele creu. E naquele momento, como diz o verso 50, Jesus olhou para Jairo e disse: não temas, crê somente e será salva, e a sua filha será salva. Ele poderia, amados, ter optado por ir embora. Não, Senhor, ela já está morta. Poderia ter ouvido as vozes, mas não, ele creu. E Jairo, contra tudo, ele levou Jesus para casa. E o seu trabalho como pai foi feito. O resto
estava nas mãos do Senhor Jesus. Ele confiou. E eu vi, lendo alguns relatos sobre esse texto em várias fontes, alguns autores disseram que naquela época, logo depois que uma pessoa falecia, procedia-se o enterro. Não esperava como hoje é a nossa cultura. Então Jairo poderia ter se desesperado. Não, minha filha morreu, preciso ir, preciso providenciar tudo, preciso me despedir, porque já vai haver o enterro, mas não. Nada tirou a fé daquele homem. E ele levou Jesus para casa. E que lindo, irmãos. Concluindo, o verso 54 e 55 diz que Jesus, chegando naquela casa, muitos zombaram de Jesus. Disseram, está morta, o que ele vai fazer? Mas a fé de Jairo continuava invicta. E Jesus, pegando-lhe na mão, clamou dizendo, levanta-te, menina. E o seu espírito voltou. E ela logo se levantou. Amém, irmãos? Você pode dar um amém, um glória a Deus dentro da sua casa, do seu lar? Que os nossos pais sejam cheios do Espírito Santo. Que você tenha discernimento das vozes que você tem ouvido, daquilo que tem alimentado a sua mente, daquilo que tem tirado a felicidade, a paz de dentro da sua casa. Que nessa manhã o Senhor Jesus, Ele quer. E Ele vai operar um milagre dentro do seu lar, seja ele qual for, de ordem espiritual, material, emocional, mas depende de você. De você também vencer os seus desafios e leve o Senhor Jesus para a sua casa. O nosso desejo é que nossos pais tenham consciência e saibam a quem recorrer em meio às crises. E todos os dias, a cada dia, leve o Senhor Jesus para a sua casa. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos nesse momento. Senhor, nós queremos te louvar por esse dia, te agradecer primeiro pela semana, porque foi uma semana de luta, mas uma semana vitoriosa. Nós chegamos aqui. Muito obrigada pela essa escola dominical. E nesse domingo tão especial, que é o domingo da família, que é o seu projeto, nós queremos colocar as famílias em suas mãos. Nós queremos colocar cada pai em suas mãos. Que sejam homens cheios do Espírito Santo, Pai. Que tenham o mesmo proceder dentro da tua casa, dentro da tua igreja e dentro do seu lar. Que nós repreendemos todo espírito de violência, violência física, emocional, toda paz, Senhor, que o inimigo muitas vezes quer tirar, o corre-corre do dia a dia, que não paramos, que não conversamos, que não oramos, que não lemos a tua palavra, que nessa manhã seja repreendida toda a seta do inimigo, que cada pai leve Jesus para a sua casa, seja qual for o milagre que tu possas estar operando nessa manhã, Jesus. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que ressuscitou a filha de Jairo, ele está nesse momento entre nós. Então use, Pai, use a vida de cada pai, que sejam líderes espirituais dentro da sua casa, que sejam homens que dê testemunho na rua, no trabalho, nas rodinhas com os seus amigos, no seu trabalho, com os seus vizinhos, que sejam homens, Senhor, que possam estar atentos às brechas do inimigo. Então, nós colocamos os lares, todas as famílias em suas mãos. Estejam com aqueles também que estão namorando, se preparando para o casamento. Cumpra a tua vontade, Senhor. Que sejam esposos, que sejam maridos, que sejam pais também, segundo o teu coração. Colocamos essa manhã de EBD, colocamos a vida do nosso pastor, use poderosamente, também cuide da sua vida como homem, como esposo, como pai, também com os seus anseios, com as suas dificuldades. Também, Pai, toma conta do lar, da vida do nosso pastor, Senhor. Amém. Também que todas as setas do inimigo sejam repreendidas sobre a sua vida em nome de Jesus, Amém. Pai. Muito obrigada por todos os irmãos que estão conosco. Vai, Senhor, ao encontro de todas as necessidades. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor. Amém. Glória a Deus. Que bom.
Eu também quero parabenizar a Escola Bíblica Dominical por essa homenagem aos pais e também rogar que o Senhor possa abençoar todos os pais, aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão sendo representados por uma pessoa aí nesta live aí, através do aplicativo Zoom. Nós vamos falar hoje, e vou pedir a Miliane para abrir aqui o compartilhamento. Está aberto. Opa, obrigado. Sobre a Guerra do Armagedon, falando também sobre a questão da volta de Jesus, né? Existe um pouco de confusão quanto o arrebatamento e a manifestação da volta de Jesus. E eu tentarei também explicar um pouco sobre isso. Essa foto aqui que eu estou apresentando é uma foto que talvez você já tenha visto, né? E ela é muito ligada à segunda vinda de Jesus. E ela representa muito bem aquilo que está escrito em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 7, né? Onde nós vemos uma declaração maravilhosa quando fala que a volta de Jesus se dará em grande estilo, né? Quando diz: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Uma foto bastante impactante, que fala de um momento muito marcante que vai acontecer, né? Então, nós precisamos entender a segunda vinda como um evento, né? Um acontecimento que será visível sobre as nuvens do céu. Será também um momento em que Jesus virá cercado de anjos, né? Apocalipse capítulo 19 fala isso com muito detalhe. Mateus capítulo 24 também, a partir do verso 29, fala com muito detalhe, né? E os crentes voltarão com ele, né? Então, este momento da segunda vinda vai ser um momento glorioso para nós, porque após o arrebatamento, nós voltaremos também com Jesus. Base bíblica para isso, Colossenses no capítulo 3, no verso 4, diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória, né? Então, esse evento aí de Apocalipse no capítulo 1, no verso 7, em que Jesus virá, né, sobre as nuvens, com os anjos, com a igreja, teologicamente chamando, ele é relatado como manifestação, né? Epifania no grego, né? E o texto que eu li também de Apocalipse no capítulo 1, no verso 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então, nós precisamos fazer uma distinção do arrebatamento para essa manifestação, né? E não confundir um evento com o outro. Separei aqui algumas verdades que envolvem tanto o arrebatamento quanto a manifestação, né? A segunda vinda de Jesus. O arrebatamento será em segredo, né? A Bíblia fala isso para nós, de que a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Então, é uma ênfase de que ele ocorrerá em segredo, né? Jesus também vai vir para a igreja. Esse texto de 1 Tessalonicenses 4, 17, 1 Coríntios 15 também vai falar de que será num abrir e fechar de olhos, né? João, no capítulo 14, no verso 2 e 3, vai falar de que Jesus vem, então, para a igreja no arrebatamento, né? Antes da grande tribulação, né? Segundo o pensamento da maioria dos cristãos, principalmente no Brasil, né? Jesus vem nos ares, os santos o verão,
né? Mas não será uma visão de todas as pessoas. Aí é uma distinção entre esse texto de 1 Tessalonicenses 4:17 com Apocalipse 1:7, né? Então, nós precisamos entender de que no momento do arrebatamento, quem vai ter essa visão de Jesus nas nuvens serão só os crentes que estarão sendo arrebatados. Será um tempo de alegria, porque a Bíblia fala de que nós o veremos como ele é, 1 João no capítulo 3, no verso 2, e os incrédulos serão deixados, não é? Mateus no capítulo 24, versículo 40, né, representa isso através de uma metáfora falando que dois estarão no campo, um será deixado e o outro será levado. Então, esse evento aí é o arrebatamento, né? Que no grego a palavra é rapazo, né? Arrebatamento. E tem a segunda vinda, que no grego a palavra é epifania, que aí nós costumamos chamar de manifestação. Ela será pública, né? Apocalipse 1:7, todo olho verá, né? Jesus vem com a igreja, após as bodas do Cordeiro, né? O tribunal de Cristo. Então, Jesus vem com a igreja, Judas 14 fala isso. Judas é aquele livro antes do Apocalipse, né? Que tem uma paginazinha só. Após a grande tribulação, né? Mateus 24, 29 e 30 fala isso. Logo em seguida, a grande tribulação, né? Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras, né? Faltou o Szinho ali. Zacarias 4:14 fala a respeito disso. Todo olho verá, né? Então será público, como já foi falado ali no número 1. E será um tempo de lamentação. Tempo de lamentação por parte de quem? Daquelas pessoas de que não levaram a sério a mensagem da volta de Jesus, né, que o rejeitaram, que aceitaram a marca da besta e o adoraram, o anticristo. Né? E os incrédulos serão julgados, Mateus capítulo 25, do verso 41 ao verso 46, fala a respeito disso. Então, você não deve confundir o evento do arrebatamento com o evento da segunda vinda, ok? No arrebatamento há um encontro da igreja com Jesus nos ares, nas nuvens. Na segunda vinda, Jesus vem até aqui a terra, já com a igreja, né, num momento bem impactante, para dar início, então, ao milênio. Okay? Não sei se há alguma pergunta em relação a esses dois eventos, né, que as pessoas, às vezes, misturam uma coisa com a outra. Né? No arrebatamento, nós subimos para estar com não. Jesus. Por Na enquanto, segunda não. vinda... Ok, obrigado, Miliane. E na segunda vinda, então, Jesus vem até aqui a terra, já com a igreja, para estabelecer o milênio. Bom, depois você, com calma, pode analisar esses textos, né, que nós colocamos, para que você possa se aprofundar nesse assunto e poder, assim, estar ensinando com mais propriedade as pessoas que precisam ouvir desta verdade. Ok? Então, a volta de Jesus, né, será com poder e grande glória, e essa foto também traz para nós um pouco daquilo que vai ser a glória daquele momento que nós aguardamos com tanta expectativa. Ok? Hoje nós estaremos abordando esses assuntos aqui, ok? A recompensa dos ímpios, a batalha do Armagedon, o anticristo vai se voltar então contra Jesus, o fim da batalha do Armagedon, o julgamento divino, a separação dos bodes das ovelhas. Então, esses assuntos aqui são os assuntos que nós estaremos conversando hoje nessa escola bíblica dominical. Vamos começar com a recompensa dos ímpios. Né? Nós precisamos entender isso, que Deus, além de amor, ele também é santo e ele também é justo. E ele não pode compactuar com aquilo que é errado. E na grande tribulação, a depravação dos ímpios, a iniquidade e as blasfêmias contra Deus chegarão, né, ao seu nível máximo.
E Jesus, então, castigará severamente os que não obedecem o Evangelho. Nós precisamos entender isso, né? De que a grande tribulação é um tempo de acerto de contas. E tem esse texto aqui, de 2 Tessalonicenses 1, 7, 8, traz para nós esta verdade. Quando Jesus do céu se manifestar com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus. Muitos incrédulos, eles ficam muito raivosos quando nós falamos, então, sobre a justiça de Deus, aplicação de disciplina ou até mesmo castigo. Mas nós precisamos, então, estar estabelecendo um equilíbrio entre os atributos de Deus. Deus é amor, mas Deus também é santo e Deus também é justo. E Ele tem dado esse tempo, né? Até o tempo em que nós estamos vivendo é chamado de tempo da graça. Então, nós precisamos entender que o tempo da grande tribulação é um tempo de acerto de contas, é um tempo em que Deus vai estar reivindicando a sua justiça contra aqueles que não obedecem o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos alertar as pessoas disso. Tem gente que fala, então, de que eles não concordam, que eles não querem servir um Deus assim. Mas quem determina essa questão do princípio não somos nós, é Deus. Ele que é o dono da história. E ele estabeleceu, então, isso. Ele estabeleceu um tempo, né, mais do que suficiente para que a humanidade toda pudesse estar se quebrantando e entendendo o plano de salvação. Na grande tribulação será o tempo de acerto de contas, né, e será, então, um tempo também em que os ímpios, entre aspas, serão recompensados pela sua desobediência. Um tema também muito falado, né, na escatologia é a Batalha do Armagedon. Né? É um tema usado, inclusive, para o Hollywood, né? E também as pessoas elas usam no cotidiano esse termo quando eles estão envolvidos em alguma coisa que eles encaram como uma batalha, né, muito fundamental, e eles usam, então, metaforicamente, essa expressão, a Batalha do Armagedon. Mas vamos ver, então, biblicamente, o que isso significa. Né? Nós precisamos entender de que o momento em que vai acontecer a Batalha do Armagedon será após as bodas do Cordeiro. Né? Jesus vai voltar com os santos, como nós falamos, né? E terá a oportunidade, então, de pôr fim às catástrofes mundiais. Né? A Batalha do Armagedon é o momento em que nós possamos estar certos de que irá acabar a grande tribulação. Né? Marca o final da grande tribulação. Também marca o livramento de Israel do anticristo e dos seus aliados. E também é o momento da transição entre o final da grande tribulação e o início do milênio. Né? Então, a Batalha do Armagedon é um momento bem importante dentro da escatologia, da doutrina das últimas coisas. Né? Onde você encontra base bíblica para esse evento? Você encontra em Daniel, no capítulo 11, do verso 40 ao verso 45. No livro do profeta Joel, do capítulo 3, do verso 9 ao verso 17. No livro do profeta Zacarias, no capítulo 14, do verso 1 ao verso 4. No livro do Apocalipse, no capítulo 14, do verso 14 ao verso 16, e também no livro de Apocalipse, no capítulo 19, do verso 17 ao verso 21, ok? Está sendo gravado, então depois também com mais calma você pode olhar esses textos aí, ok? Mas é muito importante de você lembrar que no profeta Daniel, profeta Joel, profeta Zacarias, no livro de Apocalipse, fala textualmente, especificamente, sobre a batalha do Armagedon.
Olha só como a Bíblia é clara e específica em relação a isso. Apocalipse 16:16 vai dizer: então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então nós já sabemos de que essa palavra, né, Armagedon, ela é uma palavra hebraica e ela aparece textualmente em Apocalipse 16:16. O termo Armagedon, então, vem da língua hebraica, né? Na verdade, é uma expressão, Ha-Megido, né? Ou monte de Megido. Ha significa montanha, colina, Magedon, né? O Megido significa, né, as ruínas da cidade de Megido, que ficam ao norte de Israel, a 24 quilômetros de Nazaré, né? Só para você ter uma ideia geográfica, separei aqui uma visão panorâmica da região. O irmão Seraías, ele compartilhou de que já esteve lá. Quem faz essas viagens a Israel geralmente vão a esse lugar, né, que era um lugar separado para batalhas. Grandes batalhas já aconteceram aí. E a batalha final, como é chamada, épica, a batalha do bem contra o mal, a Bíblia fala que também acontecerá nesse lugar. Okay? Eu tenho aqui uma outra imagem, né, no Megido, o local da batalha decisiva entre Deus e o diabo. Né? O Megido, né, que seria a expressão aí, que é falada em hebraico Armagedon, que é monte de Megido, monte de Megido, né, que é o local das grandes batalhas, né, desde o Antigo Testamento, passando na Idade Moderna, inclusive aconteceram aí, né, algumas batalhas também, e a Bíblia reserva então esse lugar como lugar dessa batalha tão estratégica que vai acabar com o império do anticristo e vai iniciar, então, o milênio. Okay? Olha só o texto aqui de Apocalipse, capítulo 19, que diz: e vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Apocalipse 19, 19 a 21. Apocalipse capítulo 19 é um texto-chave para que você possa entender, né, a batalha do Armagedon. Okay? Então, como é que nós podemos entender isso didaticamente? Primeiro, o exército do anticristo fará guerra contra Israel. E Israel, então, vai ficar assim, numa situação bem crítica. Eu coloco isso um pouquinho mais à frente. E a Bíblia fala que, geograficamente, esse lugar aí, desta batalha, é o Monte de Megido, né, que, transliterado para o grego, a palavra, então, é Armagedon. A Bíblia vai dizer, então, de que, nesse momento da história, haverá um objetivo das nações ímpias de destruir Israel. E vai ser um momento muito complicado. Para você entender bem também sobre os detalhes dessa guerra, você precisa ler Zacarias capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14. Os detalhes da guerra do Armagedon estão ali, na profecia de Zacarias. Tá? Aí você vai encontrar lá: 1/3 de judeus morrerão, né? As mulheres serão violentadas, só para nós termos a ideia, então, da dramaticidade desse momento. A situação de Israel vai ficar muito crítica. Então, exatamente nesse momento, então, Jesus aparece para socorrer Israel
e essa aparição vai ser muito estratégica, porque fará também com que Israel reconheça finalmente de que Jesus é o Messias. Né? Então, se você tiver a oportunidade durante essa semana de ler Zacarias, né, no capítulo 12, 13 e 14, você vai poder ver esse avivamento que vai acontecer em Israel após a aparição de Jesus, para por fim, então, o império do anticristo e vir socorrer a Israel. Aqui, no capítulo 12, no verso 10, vai dizer: sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplica. Olharão para aqueles a quem transpassaram, plantar-lhe-ão com quem planteia por unigênito, chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será o grande pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale de Meguido. A terra planteará cada família à parte, a família da casa de Davi, a parte as suas mulheres, a família da casa de Levi, né? Todas as famílias, cada família à parte, suas mulheres à parte. Então, isso aqui vai estar falando sobre o avivamento, o quebrantamento que vai chegar em Israel após esse momento. E aí nós precisamos também entender Romanos no capítulo 11, quando vai dizer, então, que haverá um avivamento em Israel e o remanescente de Israel, então, será salvo. Né? Então, é um momento bem marcante na história, porque, finalmente, os judeus estarão reconhecendo a Jesus como o verdadeiro Messias, ok? E vai ser um tempo, então, muito marcante, muito tremendo. Né? Pastor, temos uma Sim. pergunta aqui do Juninho. Tá. Ele pergunta se a batalha de Armagedon e a batalha de Gog e Magog serão espirituais ou físicas. Serão as duas coisas, né? Porque a batalha do Armagedon vai durar um dia apenas, né? Haverá, assim, um grande aparato bélico, as nações vão se movimentar e tal, mas a batalha durará apenas um dia, porque Jesus, de uma forma sobrenatural, vai descer do céu junto com a igreja, né? E haverá uma manifestação sobrenatural através de Jesus para derrotar todos automaticamente. Então, é uma batalha física, sim, porque haverá uma movimentação bélica das nações contra Israel, uma preparação. Mas será, então, sobrenatural e espiritual, porque a Bíblia fala de que Jesus vai derrotá-los, a expressão profética é com o sopro da sua boca. Né? Então, não precisará de que haja uso de armas para que essa batalha possa ser vencida. Lembra muito bem aquelas batalhas do Antigo Testamento, quando o povo de Israel, unicamente na dependência de Deus e através de uma ação sobrenatural, vencia os seus exércitos inimigos, ok? Por isso que a Bíblia vai dizer isso aqui, ó. Depois, né, Jesus destruirá o anticristo com o sopro da sua boca e com o resplendor da sua vinda. Né? Nós podemos encontrar isso lá na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses e Apocalipse no capítulo 19, que vai falar então sobre esse aspecto sobrenatural dessa batalha. Também, nesse momento, o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, que a partir de agora, esse local aqui, né, chamado Lago de Fogo e Enxofre, será muito citado, né, que é o Guiena, que é o local final para a disciplina daquelas pessoas que se rebelaram contra Deus no transcorrer dos séculos. Né? E quem vai ter o desprazer de ser lançado primeiramente nesse lugar, que ainda não foi inaugurado, será o anticristo e o falso profeta. Né? E aqui tem os textos aqui para que você possa depois olhar isso com calma. Zacarias, capítulo 14, verso 2 ao 5. Apocalipse 16, 14 ao 16. E Apocalipse 19, 11 a 21.
nós podemos ver, né, que tem duas batalhas épicas que estão guardadas para o final dos tempos. A primeira é o do Armagedon e a outra é no final do milênio, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, né? Mas em ambas dessas batalhas, né, porque no Armagedon, a gente precisa lembrar disso, a batalha é contra o anticristo e o falso profeta e as nações que estarão, então, se levantando contra Israel. No final do milênio, a batalha vai ser contra o próprio diabo, né, que nós veremos aí em umas lições um pouquinho mais à frente. Então, tem alguns detalhes interessantes para nós guardarmos. Tem uma diferença entre arrebatamento, né, e segunda vinda. Tem uma diferença entre batalha do Armagedon, né, que acontece no final da grande tribulação, e da batalha que vai acontecer no final do milênio. São coisas distintas que a gente precisa ter cuidado para não confundir as coisas, ok? Então, mas essa batalha do Armagedon, quando ela acontece? No final da grande tribulação, quando as nações ímpias, aliadas ao anticristo e o falso profeta, se levantará com o propósito de destruir Israel. Israel ficará em mais lençóis, sofrerá muito nesse período, mas Jesus então virá do céu junto com a igreja e vai livrar Israel de todos os males. Haverá um quebrantamento muito grande e Israel então será salvo, né? E começará então o período que nós chamamos de milênio, né? Então, o fim da batalha do Armagedon se dará, né, com a prisão de Satanás, né, e o lançamento do anticristo, do falso profeta, né, no lago de fogo e enxofre. E com essa vitória retumbante de Jesus, né, Israel será salvo da destruição e haverá um quebrantamento muito grande. E após esses eventos, então, Israel ocupará funções importantes no milênio, né? Ezequiel capítulo 36 e 37 falam especificamente sobre esse momento de reviravolta, né, na situação de Israel, que rejeitava a Jesus e vai passar, então, a aceitá-lo como Senhor, Salvador e verdadeiro Messias. Então, essas nações de que se levantaram contra Israel também serão julgadas, né? E a Bíblia fala isso. Posso fazer uma pergunta? Pode sim. Só um pouquinho, Miliane, só para eu completar. No profeta Joel, quando fala do Vale de Josafá, que será o local, então, onde acontecerá o julgamento das nações. Pode falar, Miliane. Essa pergunta é minha mesmo. Vamos lá. Se a gente considerar, então, dessa forma, nós não estamos, então, indo para o fim dessa terra. A gente está indo para um tempo em que essa terra sofrerá um primeiro julgamento, vamos dizer assim, a partir da Batalha do Armagedon, vai se estabelecer ainda nessa terra um novo momento de um reinado onde, nesse mundo, do jeito como a gente conhece, mas modificado pela ausência da atuação direta de Satanás, seria alguma coisa assim? Exatamente, exatamente. Dentro daquilo que nós conhecemos dos fatos escatológicos, é exatamente isso. Nós entraremos, né, no período aí da grande tribulação, né, com o arrebatamento da igreja e as bodas do Cordeiro no céu, né? E aí, então, aqui na terra tem a grande tribulação. No final da grande tribulação acontece a guerra do Armagedon. Aí a besta e o falso profeta são tirados de cena, né? São lançados no lago de fogo e o diabo é preso no abismo. A Bíblia fala isso, é uma distinção entre os dois locais. E aí haverá um tempo, 1000 anos, aqui na Terra, para que nós possamos viver uma experiência como Adão e Eva viveram no paraíso antes, né, do pecado, sem a presença do diabo, né? Até que, no final disso, a Bíblia fala, o diabo vai ser solto, né? E aí sim haverá
o novo céu e a nova terra que nós chamamos de estado eterno, mas a sua percepção está completamente correta de que haverá realmente esse tempo aqui na Terra ainda, sem a presença do diabo, que a Bíblia chama esse período de milênio, que nós vamos estudar com mais detalhes a partir do domingo que vem. Mas você está correto. Agora, claro, né, uma pergunta puxa 50, então vamos lá, pastor. Tava todo mundo deixando você falar bastante. Você tem como... porque a Catilene colocou assim, a diferença entre besta, falso profeta e anticristo, que ela achava que era uma pessoa só. Então, você pode só recapitular a trindade satânica aí para esclarecer? Então, a trindade satânica é o dragão, que é o diabo, né? O sedutor, o mentiroso, o pai da mentira, né? Então, é o dragão. Aí tem a besta, né? Que seria essa personalidade política influente que vai vir no futuro, e o falso profeta, de que é uma outra personalidade mística, né? Que vai ter, então, uma associação e divulgação da besta. Então, são 3 personagens. O diabo, né, que a Bíblia fala muito, uma personalidade política, que é chamada de besta, e o falso profeta, essa personalidade mística que faz a divulgação publicitária, né, da besta, e que vai ter poderes, então, espirituais e místicos para seduzir as pessoas, apontando, então, a besta como aquele que seria o Messias, que por um determinado tempo essa personalidade vai ser aceita por Israel. Okay? Então, são 3 personagens. O dragão, né, que é o diabo, a besta, que é essa personalidade política, e o falso profeta, então, que é essa personalidade mística, que será o publicitário, né, desse político que vai estar governando o mundo todo e terá, então, o apoio desse falso profeta. Então, a besta é o anticristo. A besta é o anticristo. Tá, só para ficar... O falso profeta é o divulgador do anticristo. Tá. A outra pergunta da Ivete, ela pergunta se a Terra será transformada no milênio. Isso, a Terra não será transformada no milênio, né? A Terra viverá um tempo sem a presença do diabo, né? E dessas nações ímpias que se levantaram contra Israel. Por isso, vai ser um tempo de paz, né? Um tempo de paz com a presença física de Jesus aqui na Terra, né? Junto com a igreja também, que passou lá pelo processo lá do corpo glorificado no arrebatamento, né? Essa transformação da Terra se dará depois do julgamento do grande trono branco, né? Que aí... quando João vê descendo do céu, Apocalipse capítulo 21, o novo céu e a nova terra. Aí nós chamamos isso de estado eterno, né? Mas isso aí é mais na frente, após o milênio. O milênio vai ser um tempo muito especial porque o diabo vai estar preso, né? E essas nações ímpias estarão fora de ação, e aí vai ser um tempo de muita paz e também de muito privilégio, dia diferente, porque estará aqui os crentes que foram arrebatados com o corpo glorificado. Israel, que passou por um quebrantamento de avivamento nacional, né? E você tendo a oportunidade de conversar pessoalmente com Jesus, né? Que, segundo a Bíblia, terá um local específico para que nós possamos encontrar com eles. Eu fico só imaginando. A Regina, que é a visitante, ela pergunta assim, se existem nações ímpias, então existem nações não ímpias. Exatamente. As nações ímpias são aquelas que se levantaram ou se levantarão contra Israel na guerra do Armagedon. Não vão apoiar Israel, ok? E as nações que não são consideradas ímpias serão aquelas que ficarão do lado de Israel. Calma que não acabou, pastor. A Rose ela coloca o seguinte: eu achava que seriam 2 bestas com funções diferentes. Primeiro viria uma, depois a outra. É porque a gente... Tá, então. Porque a Bíblia fala assim, Isso. que tem uma besta que emerge do mar, né? Da terra. Do mundo de confusão. Essa é a personalidade política. A segunda besta, chamada de besta também, né?
mas ele é mais identificado como falso profeta, né? Ele é mais identificado como falso profeta, que vai ser essa figura mística. Mas a Bíblia chama a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. O que a gente precisa saber é que são duas personalidades diferentes, uma política e outra mística, outra espiritualizada, né? A gente precisa entender isso. Mas as duas são chamadas de bestas, sim, ok? Mas esse termo besta é mais aplicado ao anticristo, à personalidade política. E a outra besta, né? Ela é chamada de falso profeta. Outra pergunta é se as pessoas das nações não ímpias serão salvas. Isso aí é uma questão que nós vamos ver no milênio, né? Vamos ver no milênio. Mas se elas se posicionaram junto com Israel, Israel vai reconhecer Jesus como o Messias, então nós podemos dizer de que haverá um avivamento também nessas nações, né? E de que, observando o plano de salvação, muitas dessas pessoas serão salvas, sim. Ainda tem essa história do milênio, é bem doida, né? Mas tudo bem. É doida. Mas deixa para a semana que vem. Não, a gente deixa, pastor. É porque, olha, a gente deixou você falar muito, né? Tá todo mundo comportado. Aí vem uma pergunta, vem 50. Então agora. É verdade. Mas o milênio é verdade, desperta muito interesse, é verdade. Bom, acho que agora que foi. Tá. Então, aí nós estamos no julgamento das nações, tá? Que a gente precisa entender de que o julgamento das nações acontecerá também ali no final da batalha do Armagedon, né? Eu já falei algumas coisas, mas eu vou aqui ampliar um pouquinho, né? Ó, todas as nações, especialmente as que se levantaram com Israel, serão julgadas, né? Então, serão julgadas para ter absolvição e condenação, né? E também para definir quais as nações participarão do milênio, né? Aí Zacarias 12:9 fala: naquele dia procurarei destruir todas as nações que vieram contra Jerusalém. Muito explícito e claro, né? Este julgamento acontecerá depois que o anticristo for vencido, né? E aí, então, também tem o texto de Mateus 25:40-45 que fala a respeito disso. Então, como a Bíblia fala que isso acontecerá? A Bíblia fala porque lá, né, no Monte de Meguido, nesse lugar da batalha, existe um lugar chamado Vale de Josafá, que é ressaltado, descrito em Joel capítulo 3, no verso 12 e no verso 14, também chamado de Vale da Decisão, né? E o texto, então, fala bem assim, ó: levante-se as nações e sigam para o Vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor, né? Então, é o julgamento das nações que é falado. Então, eu preciso entender de que na batalha do Armagedon, o anticristo, né, e o falso profeta serão vencidos. Israel passará por um processo de quebrantamento, de livramento, né, e de avivamento. E eu preciso entender também de que as nações serão julgadas ali num lugar específico que a Bíblia chama de Vale de Josafá, o Vale da Decisão, Joel, no capítulo 3, no verso 12, né? E aí, então, nós chegamos ao milênio, né? Ao milênio, mas eu vou deixar o milênio para o próximo domingo, ok? Eu vou deixar o milênio para o próximo domingo, porque eu sei que tem muita gente aí que está preparando o almoço aí para os pais, e eu quero, então, deixar em aberto se há mais alguma pergunta sobre a Guerra do Armagedon, né? Sobre o quebrantamento de Israel, livramento e avivamento, né? E sobre o julgamento das nações. O que eu posso adiantar para você é de que o lago de fogo e enxofre, que é alguma coisa que desperta também muito interesse, será então inaugurado nesse momento com o lançamento da besta do falso profeta nele, né? O diabo vai ser preso num abismo, que é um outro lugar que a Bíblia fala, não será ainda no lago de fogo, porque o diabo só vai para o lago de fogo após o milênio.
né? Mas ele ficará preso, não poderá estar agindo e começará, então, o milênio, né? Só vou dar aqui uma palhinha, que a palavra milênio vem do grego, né? Gilead, que é formada por dois vocábulos latinos, mili, né? 1000, annum, ano, quando se junta, então, mili e annum, aí milênio, que significa 1000 anos. Aí né? forma Miliane. Quase, Miliane, Não quase. é quase não, é corruptela, sério mesmo. Ah, é? Que legal. Que bacana. Então, o seu nome significa 1000 anos. Milênio, é uma corruptela de Que milênio. legal. Olha só, e se você viver esse tempo todo, hein? Uau! Depois a gente conversa sobre como a sua mãe chegou, o seu pai, a esse nome. Interessante. Te conto. Tá bom. Então, para a maioria dos cristãos, é um período literal, né? Que se inicia logo após a segunda vinda de Jesus, né? Logo após a Batalha do Armagedon. Logo após a Batalha do Armagedon, começa o milênio, né? Satanás será preso, Cristo vai reinar com o seu povo escolhido sobre a terra. Aí, para você ler aí, ó, estou vendo que a Vanilda está anotando aí, anota aí, Vanilda, ó. Apocalipse capítulo 20, do verso 1 ao 5, Isaías 11, do verso 1 ao 12, e Zacarias 14, 16. Né? Nesses textos aqui, Apocalipse 20, de 1 a 5, Isaías 11, de 1 a 12, Zacarias 14, 16, nós encontramos aí informações sobre o milênio. Então, se você quiser aí para estudar um pouquinho, para a gente conversar com mais propriedade no próximo domingo, você já pode ter essa leitura aí, Apocalipse 20, de 1 a 5, né? Isaías 11, de 1 a 12, Zacarias 14, 16, vai te ajudar você a formar uma imagem sobre o milênio. Tem muitos detalhes aí para a gente estudar, e creio que vai ser bem legal também a semana que vem, ok? Mais alguma pergunta aí, Miliane? Como não, né, pastor? Então, vamos lá. Seraías fez um comentário, e nesse monte Josafá que se ajuntarão para julgar as nações. Daí depois o senhor já colocou. O Juninho pergunta, nessa época de grande tribulação, não haverá ninguém em cima do muro, né? Vai ter que escolher entre estar com a besta ou contra ela. Exatamente, é isso mesmo, Juninho. É isso aí, 8 ou 80. Não tem como. E como já falamos, vai ser uma coisa bem declarada. A besta vai querer que as pessoas, livre e espontaneamente, possam, pressionadas é verdade, mas possam declarar de que o adoram, ok? Então vai ser 8 ou 80, é verdade. Quem é a favor e quem é contra. Aí entra bem aquele texto de Apocalipse que diz, aquele que perseverar até o fim. Aí perseverar até o fim significa ter disposição para morrer por estar ao lado de Jesus. Não tem meio termo. É sim ou não. É exatamente isso. Tranquilo agora. Tranquilo? Tá bom. Então eu vou orar, vou voltar a palavra para a Sandra, para a Miliane, né? E agradeço a Deus mais uma vez pela vida de vocês, né? E pedir a Deus que Deus possa continuar nos inspirando através dessas verdades escatológicas para nos fazer cada vez mais atentos a uma vida de santidade, a uma vida também de amor a Deus e amor ao próximo, para estarmos preparados adequadamente para esse momento glorioso. Mas eu fico fascinado de saber que muitas coisas impactantes estão para acontecer da parte de Deus, né? E que a gente precisa, então, ter a nossa fé fortalecida, e isso também nos dar a certeza que o nosso Deus está sentado no trono, ele vai dar um fim, né, de acordo com aquilo que ele planeja para todo esse sofrimento que envolve a face da terra. Oremos. Pai, obrigado, porque hoje é o Dia dos Pais e nós queremos pedir que o Senhor renove a força dos teus filhos para que eles sejam bons pais e assim o teu nome seja glorificado nisso. Obrigado também porque ao estudar a Batalha do Armagedon, o julgamento das nações, ó Deus, o lançamento da besta do anticristo no lago de fogo, isso mostra a sua justiça e o seu controle também sobre a história.
que isso possa trazer para nós, ó Deus, força, coragem, para que, ó Deus, nós possamos estar esperando o arrebatamento, né? Depois participação no tribunal de Cristo, nas bodas do Cordeiro, depois voltarmos com Jesus com poder e grande glória, participarmos, ó Deus, de uma forma ativa do prevalecimento de Jesus sobre a besta e o falso profeta, na batalha do Armagedon. Essas coisas nos aguardam e vai ser muita glória. Nós queremos te agradecer por esse privilégio de termos a oportunidade do Senhor ser o nosso líder e dessas coisas todas estarem acontecendo e nós estaremos junto com o Senhor prevalecendo. Isso sirva para nós estarmos renovando as nossas forças e a nossa fé. Recebe a nossa gratidão, nos dê um restante de dia na sua presença, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu quero também lembrar os irmãos da nossa live hoje, às 19 horas, com a ceia do Senhor. Que Deus possa abençoar a todos e que todos tenham um domingo muito abençoado na presença de Deus. Sandra? Amém. Oi, estou aqui, cheguei. Que bênção, hein, irmãos? Domingo que vem, hein? Juntos vamos estudar a Miliane, ou quer dizer, vamos estudar o milênio. Miliane, agora a gente vai sempre lembrar de você, hein? Não tem jeito. Queremos agradecer muito aos irmãos pela presença, nossos visitantes, muito obrigada. Coloquem o seu nomezinho aí no chat para nossa frequência, que nós realizamos todos os domingos. Aos nossos pais, mais uma vez, parabéns. Ó, vim de azul aqui, ó, em homenagem a vocês, hein? Parabéns. Deus os abençoe. Levem Jesus para casa. Essa é a nossa mensagem que nós deixamos no seu coração. Convidamos mais uma vez a todos para a nossa live hoje, às 19 horas. Um abraço muito carinhoso. Até o próximo domingo. Tenha uma semana abençoada. Eu e você, juntos na EBD. Próximo domingo. Um abraço, queridos. Miliane aí para a nossa confraternização. Matar a saudade. Então, pessoal, vamos agora naquele momento que a gente abre os nossos microfones e as nossas câmeras para a gente poder se ver, né? Todo mundo junto. Então, vamos lá. Eu queria fazer uma brincadeira com Seraías. Posso? Pode, ué. Nós compartilhamos um tempo lá na base aérea de Santa Cruz, no tempo que eu estava servindo no quartel, e que pergunta a ele se quando ele esteve lá no local da Grande Guerra, se ele procurou uma trincheira para nós ficar. Essa foi muito boa. Não é? Pois é, gente. Essas coisas trazem assim, uma expectativa para a gente. E aí, Seraí, você procurou a trincheira? Deve ter sido muito emocionante, né, Seraí? Gente, eu sempre falo, eu me organizei para ir a Israel em julho de 2015. Eu tinha deixado tudo certo. Aí a Sofia nasceu em abril, ou seja, vão ter que esperar mais alguns anos. Mas eu tenho muita vontade. Miliane, o diácono Marcelo, ele está sonhando, e eu também junto com ele, de nós fazermos uma caravana da Igreja de Agronomia aí, quando passar essa questão da pandemia, talvez daqui a uns 2 anos, mais ou menos. Vamos aí, quem sim. sabe a gente não tem oportunidade aí de levar o pessoal aí que participa da Escola Bíblica Dominical a esses lugares, hein? Não é? A tia Elza já foi. Agora a gente precisa ir também para ir lá e assistir ao vivo e a cores todos os cenários das nossas aulas. Isso aí. Gostei. Bom, gente, um excelente domingo para todos. Um prazer vê-los, né? Que a gente possa ter uma semana abençoada.